A gente falou do meizinho, desse meizinho que faz diferença. Em outubro, só pra gente fazer essa comparação, em outubro, a gente tinha entre os 30 nomes indicados pela France Football, na eleição da France Football, não tinham sequer Messi e Neymar. Messi não estava entre os 30 jogadores indicados para aquela lista da France Football. A gente trouxe o top 10 da Ballon d'Or. É porque pega o recorte da temporada, mais Sim, temporada porque até passada, outubro, é por isso que eu tô brincando. Olha esse meizinho aí de novembro que trouxe de mudança para o top 10, por exemplo, do Ballon d'Or. Só citei o fato porque era algo que foi marcante de Neymar e Messi não estarem entre os 30 depois de tantos anos, principalmente para o Messi. E aí o top 10 do Ballon d'Or, no final das contas, foi o Benzema como o melhor jogador do mundo, o Mané em segundo, que também acabou ficando fora da Copa. Que é muito mais em relação à temporada do Mané pelo Liverpool do que ele agora como jogador do Bayern de Munique. O De Bruyne em terceiro, Lewandowski como quarto, Salah, Mbappé, Courtois, Vinícius Júnior, Modric e Haaland aparecia entre os 10 mais cotados. Curioso um goleiro no top 10, né? Quantas mudanças vocês fariam nessa lista ali? A Liga dos Campeões do Real Madrid. Não, mas assim, só tem um goleiro, só vale um destaque de um goleiro no top 10. O que vocês, por exemplo, olhando essa lista agora, depois do mêsinho da Copa, olhando para dezembro, não só na discussão que a gente está tendo de primeiro lugar, mas quantas mudanças vocês acham que teria nessa lista de 10 aí? Quem teria que estar? Quem de cara já não estaria? É que assim, a Copa do Mundo é um período que é um peso muito grande, mas assim, é um período muito específico de algo que é totalmente diferente, por exemplo, do contexto que eles vão ter, que eles têm durante 11 meses do ano. 11 não, porque tem um período de férias, mas assim, os caras têm durante 10 meses do ano uma forma de jogar com um time diferente, até às vezes em posicionamento, e ali durante um mês do ano muda tudo. E durante boa parte, por exemplo, nesse tipo de premiação, o que define muito mais, às vezes, é justamente o que acontece dentro desse um mês do ano, entendeu? E não tanto o que acontece nos outros 10 meses. Nesse mês do ano, se enfrentam as melhores seleções do mundo, os melhores jogadores dos melhores países do mundo. Não tem um peso enorme isso? Não, peso tem, sem dúvida tem. Mas eu acho que essa avaliação é muito complicada de fazer em relação a mérito do que é ao longo da temporada inteira. Assim, eu acho que é difícil, sei lá, você pesar, o cara fez numa Copa do Mundo, de fato. São 7 jogos ali, num nível muito alto de jogo, mas às vezes você pega um cara que destruiu durante 38 jogos de uma Premier League. Acho que é difícil mensurar, na minha visão de mérito, tipo, quem jogou mais. O cara que durante um mês jogou muita bola e, sei lá, às vezes não foi campeão do mundo, ou o cara que durante 38 rodadas destruiu na Premier League e às vezes não conseguiu nem estar numa Copa do Mundo. Eu vou dar um exemplo aqui de sair dessa galera aí, que é o Rabiot. Gente, Copa que o Rabiot fez. Ele não joga esse futebol, sei lá, uns 4 anos que ele não joga o que ele jogou na Copa do Mundo. E na Copa, com certeza, assim, se a seleção de, sei lá, 10 entre 10 jornalistas, muito dificilmente você perdia uma sem colocar o Rabiot, assim, tirando a final, né, até a final. Então, eu acho que é isso, é muito difícil. Acho que tem uma questão muito política, né, nessas eleições, principalmente no FIFA Best. Eu acho que tem toda essa questão política de ser um torneio FIFA e tal. Mas eu acho que eu lembro, assim, trazendo para a nossa realidade, quando o Diego Ribas veio jogar no Brasil, que ele veio para o Flamengo tinha muita dificuldade, que era um Flamengo meio itinerante, que não tinha estágio, tinha que ficar viajando, não sei o quê. E ele teve pouco tempo de jogo, assim, ele teve, acho que, menos tempo do que outros jogadores que estavam na lista. Falei, cara, no tempo que ele esteve em campo, ele foi o melhor jogador para aquele momento, assim. Então, eu acho que a Copa do Mundo, ela não tem condições de te dar, assim, quem é o melhor da temporada, mas para o cara que ganha a Copa do Mundo, o peso muda muito, 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 muito. E, assim, a Copa do Mundo é difícil pra caramba. Exato. Então, assim, ela tem que ter um peso, eu também entendeu? acho que ela tem que ter um peso Tem a coluna mesmo. aqui dos campeonatos estaduais, os nacionais, a Liga dos Campeões, a Europa League, e tem a coluna da Copa do Mundo, que vai valer 2x, 5x. Ela vai ter um peso diferente, porque o cara, de 3 em 3 dias, ele tem que dar uma resposta, ele tem que se reinventar, ele tem que dar um passo para gol, uma assistência e evitar um gol. Então, assim, eu acho muito... O peso da Copa do Mundo ele tem que valer 2 vezes mais, assim. Eu também acho. Embora eu não entendo seja que vale os 10... Concordo com você, ele não tem os 10 meses para se... Ele não tem a sequência, mas ele tem um peso período muito grande. É o momento máximo, é o maior glamour do futebol mundial. É o momento que o mundo para ver aquela competição de 30 dias. É isso. Nosso diretor está falando aqui a diferença da maratona para os 100 metros rasos, né? Os 100 metros é a grande prova. Acho que é um pouco... O Mbappé, para mim, é o melhor exemplo disso. Eu entendo a tua comparação com o Benzema, mas é que, para mim, assim,
cara já faz uma temporada boa, que talvez não seja a excelência que foi a do Benzema no Real Madrid, até pelo título da última Champions. Mas quando ele chega na Copa do Mundo, o cara voa, mas voa de uma forma que ele chega numa decisão de Copa e quase muda o assim, final da partida. Se a gente for pegar ele nessa lista, ele tá em 7º, se eu não me engano. A gente pode voltar a lista na lá. Bola de Ouro. Vou mostrar de novo. Mbappé em 6º. Então, e o Messi e Neymar nem estão, que diz Nem muito entre os também. 30, né? Só entre os 10. Diz entre os muito 30. pelo que foi aonde o PSG não conseguiu chegar na Liga dos Campeões, que é onde o que a gente estava falando aqui no início, que o que importa, no final das contas, o que importa para o PSG e para quem joga no PSG é o que o PSG vai conseguir alcançar na Liga dos Campeões. Vocês acham que existe algum... A gente até já falou um pouco sobre isso, mas em algum cenário é possível não ver o Messi ganhando essa... Zero. A bola de ouro? Eu acho que só se o Mbappé uma coisa... fizer algo... Ou em todo o mata-mata da Champions. E o que é difícil... Só golaço, gol decisivo. Só golaço, hat-trick, todos os jogos. E que é difícil porque os dois jogam no mesmo time, então, assim, é difícil a gente imaginar que o sucesso de um, de certa forma, pela qualidade do outro também, não vai, de certa forma, puxar o outro também. Mas, assim, na minha visão, teria que acontecer, ele teria que fazer algo muito sobrenatural numa Liga dos Campeões para que ele consiga ficar com essa bola de ouro.